demandas de zeladoria que elas não estejam diretamente relacionadas com questões ambientais. Mal, André, eu peço por favor que as demandas de zeladoria sejam levadas para os conselhos que de fato podem responder por essas questões. A gente já viu acontecer várias vezes aqui demandas que não são pertinentes ao CARS e acaba gastando tempo da nossa reunião ordinária, que é muito pequeno, para tratar de assuntos que não cabem ao CARS. Só para registro, o que seja, mas não adianta registrar num lugar que não pode ajudar, a menos que ela tenha algum envolvimento com questões de meio ambiente. Ferir o decoro, ofensas físicas e morais de conselheiros ou poder público, isso está no regimento interno na lei na portaria do CARS. Tá? Isso aqui, independente de qualquer coisa, não pode acontecer. Isso dá perda de mandato. Utilização do CARS para vantagens pessoais, promoção política, convocação de reuniões ou práticas ou outros atos em nome do Conselho sem o conhecimento do caso ou deliberação dos demais conselheiros e utilizar indevidamente do mandato para praticar atos abusivos ou ilegais. Então, acho que isso aqui é um bom senso, está no regimento interno e é bom manter, né? Ali na função de todos, acho que tem que acrescentar que tem a questão das conferências, você tem que estar preparado, porque o CARS tem que colocar ali, porque isso vai aonde? Dos CARS que tem que preparar por região, né? Então isso aí eu acho que é muito importante que coloque. Se não tiver, para colocar participar dos eventos de apresentação, organização desses materiais, porque nem sempre todo mundo vai poder fazer essa representação, né? Até para trazer a informação de volta para o CARS e devolver. Bom, acho que é isso. Aqui foi. Acabou de verdade. Acabou. A gente ainda tem um tempo. Posso continuar? Claro. A gente tem. 11 minutos. Muito rapidamente. Muito rapidamente. No dia 11 do 5. Mariana. Desculpa. É, Marco, eu falava. Eu acho que, inclusive, essa dificuldade de coordenação gera esse problema, né? Eu levanto a mão aqui, eu não sei quem está coordenando a reunião, se é a Mariana, se é o subcoordenador. Coordenação avó aqui, Mariana. Não, gente, não posso fazer tudo sozinha. Mas que o Mal estava, acho que por justiça, o Mal estava inscrito para falar, depois a Marlene, depois eu. Se é essa a lista, então acho que é importante garantir as falas, inclusive a preocupação com o tempo. Minha questão é rápida. Primeiro é o seguinte: os nossos conselheiros, o edifício que foi apresentado, acho que o mais importante para vocês é o grupo de trabalho. Se vocês entraram com uma pauta nova, né, igualdade racial, ou erradicação da pobreza, ou alimentação, cria um grupo, fica mais fácil do que ficar participando de uma reunião multitemática. E a outra coisa que eu queria dizer para o prefeito, como ele tem aqui representante da cultura e do esporte, ele submeter aqueles dois nomes para participar da reunião. Então, pelo menos, agiliza alguma coisa que já uma guarda, eles estão concordando de cultura e de esporte. Eles não compõem como mandatários de nenhuma dessas duas secretarias. Não, mas no Jabaquara. Algumas atividades no Jabaquara, eles estão envolvidos. Obrigado. A Marlene já falou? Não, eu já fui contemplada ali. Tá certo. Na verdade, são duas sugestões de pauta para a próxima reunião. Na verdade, uma sugestão de pauta e a outra é um pedido quase, né? A sugestão de pauta é que na próxima reunião seja feito um balanço por parte da subprefeitura das ações ligadas ao CARS, né? A Mariana fez um alerta importante aqui de que o CARS tem uma pauta que é aquela pauta que é pertinente, que diz respeito à sustentabilidade, cultura de paz, aos temas pertinentes ao CARS. E a subprefeitura tem um conjunto de ações nessa pauta, né? Tem entregas, tem realizações, tem trabalhos. Então, acho que assim como ela fez essa apresentação e esse balanço dos grupos de trabalho, dos temas, seria importante que a subprefeitura o fizesse também enquanto balanço das ações governamentais. Então, sugestão para
que isso seja feito na próxima reunião. E a outra é fazer um pedido de que a subprefeitura entrasse em contato com a Secretaria do Verde, que inclusive está aqui, já se o Carlos pudesse levar essa situação, está tendo aquela devolutiva dos planos do Plano Municipal de Educação Ambiental, que ocorreu em algumas subprefeituras. Me parece que o que eu entendi da história foi que as subprefeituras que contataram a Secretaria do Verde, articularam, né, responderam a uma provocação da Secretaria do Verde aderindo a essa devolutiva do plano. A Secretaria do Verde marcou a agenda só com essas subprefeituras que aderiram à provocação da Secretaria. A nossa, que eu acho que não aconteceu, porque a gente não está na agenda da Secretaria do Verde, mas a gente não tem problema, dá para fazer daqui para frente. Nossa solicitação de que a SUB agendasse com a Secretaria do Verde essa devolutiva do Plano Municipal de Educação Ambiental que está ocorrendo em outras regiões. Seria importante que ocorresse aqui também, porque a gente fez uma boa reunião de elaboração do plano aqui, uma reunião que reuniu bastante gente da subprefeitura, tinha gente da sociedade civil, e a gente deu uma contribuição significativa ao plano, e seria importante que ela tivesse uma devolutiva agora. No mais, queria só finalizar dizendo que eu concordo com o Ricardo. Acho que a gente precisa, na próxima reunião, fazer um balanço aqui, fazer os novos combinados com relação à nova gestão. O calendário pode ser apresentado como foi aqui, bater o martelo, se é esse mesmo, mantém nas terças-feiras, a terça-feira, se muda o dia. Acho que isso, assim como o horário, precisa ser recombinado, sim, para dar a possibilidade dos novos membros de organizarem a sua gestão a partir de agora. Até porque você está zerando, né? Você está zerando uma gestão e está começando outra. É isso. Depois a gente pode Só uma validar. linha na sua fala, lembrando que todos tomaram posse dia 26/4. Hoje é só uma questão para nós. Hoje é uma segunda, né? Por isso também a gente está passando por. Na verdade, as pautas do caso aqui não vão ser abordadas. Então, aqui tem uma memória. Tem um assunto importante que eu acho que a gente precisa falar independente de qualquer coisa. Além das reuniões ordinárias, nós podemos pedir reuniões extraordinárias para falar de temas específicos, tanto pela prova de atividades do GT, quanto alguma coisa que não pode ser resolvida na reunião ordinária e precisa ser deliberada. Tá? Porque eu vou deixar só essa informação aí pairando por aí, porque pode vir. A gente tem uma questão do orçamento participativo, que está aberto pelo Participe Mais, para a gente colocar propostas para o orçamento de 2025. Eu queria trazer uma questão para vocês pensarem, e se for necessário, a gente depois marca uma reunião para falar sobre isso. Se o CARS vai apresentar propostas para o orçamento participativo de 2025. O CPM já tem um espaço reservado para apresentação de números de propostas, né? A população, os outros, mas a gente, como CARS, pode ser interessante até para a gente poder desenvolver projetos que a gente não tem orçamento para fazer, porque o CARS não dispõe de recursos. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e a gente fala mais pra frente. Qual é a data limite aí? Já está? Oi? Já estão as datas aí para apresentar? Eu não peguei as datas. Hoje é data limite. Você sabe a data limite? Tem que ser. Foi 18. Foi sexta-feira, então Não é uma proposta. Bom, então o CARS não teve proposta. Fala. Vem cá, por favor. As processos, se quiser se apresentar bem rapidinho. Já conhecido do CARS, participante, questionador. Boa noite. Eu moro próximo da Rua Genaro de Carvalho, no parque. Então, eu registrar aqui a minha sugestão para a pauta do conselho, que seja elaborado a questão da arborização do parque que está sendo construído na Rua Genaro de Carvalho. A importância de árvores naquele local. Inclusive, eu ia pedir aqui, comentei com o Obrigado, pessoal. Eu gostaria de fazer uma solicitação.
Bem rápido, eu gostaria de solicitar ao Olívia e Humberto que nos deixasse vistoriar a obra para a gente fazer um plano de arborização lá dentro desse grande projeto do Ordinário. Eu queria, quando eu falo vistoriar, no sentido assim, estar com o projeto aberto e a gente caminhando por entre os espaços, para a gente ver, que são quadras. Visita técnica mesmo, para a gente poder ver onde a gente consegue fazer um planinho de arborização ali dentro, que é uma área bem grande, né? Então, seria bom estar com o engenheiro, o pessoal que está conduzindo mesmo a obra. Que é o ecoponto. Perto do término da Jabapá. Onde é o ecoponto ali também. Isso. Pode ser amanhã, às 6h30. Para amanhã. Amanhã às 6h30 da manhã. Aí fica longe até pra mim, né? Fica difícil até pra mim. Olha, eu não posso fazer nada. Vocês não podem, eu marquei. Vocês não E precisa realmente de uma arborização ali, porque eu até falei com ele na penúltima reunião do Conselho, né? Se você olhar o panfleto que eles deram na reunião, não tem nenhuma árvore na calçada, já foram todas estouradas e precisa fazer acertamento pelo lado do lado. Mas árvore. Há muito tempo atrás tinha. Aquele cheguei lá. Já foi isso. Tinha o. Você mora lá? É que da minha casa eu não consigo ver o lado do córrego, né? Mas do lado de cá, da Genaro de Carvalho, tinha até uma goiabeira que foi tirada na obra. Não, a calçada não tem nem espaço, sabe, para colocar. Gente, lá é uma garagem. A árvore que tinha na calçada caiu, não? Ela foi arrancada, tem uma questão de degradação, os moradores jogavam lixo, tem um histórico, inclusive o equipamento que está sendo proposto, ele tem o poder de reverter essa situação. Assim como ele tem a obrigação de cruzar com os demais temas, que não pode ser feito só uma implantação de infraestrutura sem pensar na questão ambiental, na questão da contaminação, na questão da preservação do córrego, muitas outras temáticas que abrangem aquele terreno que é muito delicado. Então, a gente não pode olhar o terreno. Isso já foi trazido em muitas das nossas reuniões. O pedido do plantio, assim como apresentado agora pela Sociedade também, né, e foi trazido sempre no momento oportuno, o CAD seria participado dessas ações. Né? Então, a gente reforça mais uma vez aqui esse pedido e que essa agenda aconteça, inclusive da visita que o Sociedade também tem interesse de fazer, né? A visita no terreno. Manifestou lá atrás. Ele sempre me pergunta e fala, não aconteceu. Dando continuidade, no ano passado, a gente teve a felicidade de provocar um encargo com o Roberto sobre uma questão de podas das árvores que aconteceram depois das chuvas, né, daquelas chuvas de novembro, no final do ano, né, que a das árvores pela cidade toda. E a gente pediu, inclusive, eu fiz uma solicitação de uma análise de possível supressão de uma árvore na rua que eu moro, e ela de fato foi necessária essa árvore ser suprimida por questões de risco. E a gente, com esse corte que aconteceu no mesmo dia que a gente estava fazendo manutenção do jardim de chuva e tudo mais, a gente podia acompanhar, a gente pediu que o Carlos pudesse fazer projetos de imobiliários e brinquedos com o remanescente dessas podas de árvore, se não fosse levado para o aterro. Então, desde aquele momento, o Roberto parou de enviar o material mais nobre, né, dessas podas, para que o Carlos pudesse fazer essas atividades. Nas reuniões anteriores, a gente teve já uma oportunidade de um dia de trabalho com a subprefeitura, produzimos alguns mobiliários e nós escrevemos agora um instrumento de doação, né, na verdade foi um piloto que a gente fez. A gente rascunho, né?
bancos, umas mesinhas. Foi um projeto piloto, mas a ideia é se repetir. A ideia é a gente poder voltar até, a gente precisa fazer essa agenda, voltar a produzir mais, e a gente quer destinar isso para escolas, para associações de hortas e tudo mais, para parques, para praças aqui da subprefeitura de Jabaquara. Esses primeiros, que são o nosso estudo, né, nosso experimento, já tem alguns lugares meio pré-definidos, mas ainda não foram oficializados, porque a gente precisava instrumentalizar essa doação, por uma questão de uma série de questões, né? Porque é um material nobre, essa madeira ela pode sumir, ela pode ser comercializada, ela tem valor comercial, né? Então a gente precisa que as pessoas que recebam essas doações, né, as instituições, escolas, elas se responsabilizem pelo cuidado e conservação desse material. Então a gente está circulando por aí, a Marlene, nesse momento, assumiu o papel de advogada, fez um rascunho desse termo, né, desse instrumento de doação. Nós submetemos a aprovação da advogada aqui da subprefeitura, né, equipe jurídica da subprefeitura, que nos deu o ok para seguir, não se opôs a nada. Então, a partir desse documento, a gente pode oficializar as doações, as doações, fazer o transporte e entrega desse material nessas instituições que serão contempladas com esse primeiro resultado. Tá? Ela deu alguém no documento, mas passou o procedimento? Não. Ela só fez, inclusive, um questionamento sobre os destinatários. Se vocês indicariam ou nós, esclarecia ela isso e ela pediu que depois fosse informada, mas claro que isso vai ser tudo formalizado, porque inclusive você assina, junto com o CARS, o beneficiário, a adoção desses equipamentos. Então aí a gente se resguarda, a gente pede a manutenção, que se por algum motivo esse mobiliário tiver que ser descartado, o CARS tem que ser comunicado, para a gente saber ou se acontecer algum problema, né, que, sei lá, foi furtado, alguma coisinha, a gente tem que acompanhar a vida útil também desse equipamento, né, que a gente está propondo. E que ele entra naquela lei ampla, né, de uso das cordas de dados. Então, é um cenário para a gente, agora a gente vai poder pôr isso para frente. Fala, né? E daí a gente só precisa deliberar. Tem 3 horas de reunião já. Eu vou tomar muito também, eu vou embora. Não, é verdade, são 3 horas de reunião. A gente começou às 7h40. Nossa reunião começa às 7h30. Então a gente tem ainda. Pelo amor de Deus. Jura? Então a gente precisa mudar isso. 3 horas de reunião. Tá bom, tá. Só tirar uma dúvida entre o Mariano, que é uma das pessoas e o Roberto, como responsável também. Gostaria de tirar uma dúvida, assim, uma comparação. Quando tem uma planta, uma árvore, que é plantada no quintal, eu sei que essa parte aí, quando é particular, a pessoa tem que se responsabilizar. Mas quando ela passa do quintal para fora, que agride até a rede elétrica e cruzando para a rua praticamente, o poder público se responsabiliza de fazer essa poda ou tem que ser próprio proprietário pelo fato de estar no quintal da pessoa fazer essa poda? O proprietário é responsável pela poda, manejo de qualquer árvore interna, né? Agora, quando tem aí a necessidade de intervenção da Enel, aí tem toda aquela questão do estudamento da rede, ou a poda feita por eles, mas a responsabilidade do que não esteja, né, na rede elétrica é do proprietário. Mas que parte que pega na rede elétrica, aí não responsabiliza. Ótimo, obrigado. Na verdade, o que acontece? O proprietário é responsável por qualquer indivíduo agora que estiver dentro dos limites da propriedade. Eu não sei se ele pode ser notificado pela prefeitura se houver um risco iminente ou causando dano a um terceiro. Deveria poder, né? A prefeitura deveria poder notificar uma pessoa que não está se responsabilizando pelo cuidado. Pela lei de arborização urbana e tudo mais,
possibilidade do proprietário. Quando acontece essa questão de interferência parental, tem todo o processo que o proprietário tem que abrir um SEI, fazer um laudo, fazer o pedido de supressão ou poda, e se tiver a interferência parental, nesse momento, acho que se eu não me engano, né, não sei como funciona exatamente esse processo, mas daí a ele é acionada para que ela possa ir fazer a manutenção e... Ou desligamento, uma poda do equipamento. Mas a responsabilidade não deixa de ser do proprietário. Sim. Tá? Mas é um processo bem chatinho, assim, não chatinho, mas é complicado. Por exemplo, você como morador, você tem que notificar o seu vizinho e reclamar com ele, senão ele pode estar... Vocês, agora eu vou sair, porque eu tenho que tomar medicamento, Tchau, foi um prazer, tá? Por favor, vocês. Eu nem tinha me programado para falar isso porque eu tinha entendido no começo que a gente não trataria os temas da pauta hoje, faria a posse e os trâmites, mas aí os temas foram entrando, então eu vou trazer aqui, já que é o tema da arborização, que o colega trouxe, e depois o tema da supressão, para aproveitar a presença do Carlos e da Fernanda aqui para resgatar o tema do manejo dos eucaliptos, nereitos e soja. A gente, desde a última reunião, abriu um processo SEI, tramitou da DRE para a Secretaria do Verde e, recentemente, ele está parado há 10 dias, sem movimentação, sem resposta, sem ação na Secretaria do Verde. Então, não sei, Carlos, se você teria, ainda que a gente deixe como ponto de pauta para a reunião seguinte, até pelo avançado da hora, mas se você quiser, enfim, dar um informe aí para a gente, só para dar alguma esperança de que isso não está perdido, agradeço. Na verdade, nesse caso, Marcos, houve um atropelamento do processo, né? O que a gente tinha combinado nas reuniões que nós fizemos era que nós íamos, antes de abrir esse processo, ia ser aberto pela Secretaria do Verde, né? Porque o que nós íamos fazer? Nós íamos fazer um diagnóstico, isso ainda está pendente. Nós começamos a fazer o levantamento, tivemos uma série de demandas na Secretaria, que a gente acabou não terminando o levantamento lá na escola, mas está programado já para junho, que aí é o período que eu estou em planejamento, eu não tenho que acompanhar a equipe de plantio, né? Mas o que a gente tinha combinado é que nós íamos fazer uma reunião prévia com a subprefeitura para explicar um pouco o que a gente estava pensando de procedimento. Essa reunião estava inicialmente marcada para conversar com os técnicos aqui de Áreas Verdes, mas essa reunião foi suspensa e não foi remarcada. Então a gente já, mês passado, não lembro se no final do mês passado, mas esse mês, já conversando com a subprefeitura que cobrou a posição da gente e falou: olha, nós estamos esperando vocês remarcarem a reunião com os técnicos de Áreas Verdes para a gente discutir o encaminhamento do manejo, né? Então, o que tinha sido combinado? A gente já tem um plano de manejo dos eucaliptos, dentro daquelas atribuições do CADES de propor planos e projetos. A gente ia apresentar isso aqui no CADES, o que a gente estava pensando em termos de manejo do eucalipto. Com a aprovação do CADES, isso iria ser encaminhado no SEI para o CADES central, para a gente ter um plano de manejo autorizado pelo CADES para fazer a remoção desse eucalipto. Porque, assim, a gente tem alguns embasamentos legais para a remoção de eucalipto, mas isso nem todos os colegas aprovam esse embasamento, se sentem seguros para usar esse embasamento legal. Por isso a gente queria ter o respaldo do CADES para conseguir essa remoção, porque no final da história a DRE, a Secretaria de Educação, que vai ter que remover esses eucaliptos, só que esse plano de manejo ele tem que ser aprovado, tá? Então o andamento nós estamos fazendo levantamento, estamos fazendo análise de risco, nós tínhamos que ter uma conversa prévia com os colegas daqui da subprefeitura, porque no final
como não é uma vegetação especialmente protegida, a autorização de remoção vai ter que ser dada pela subprefeitura de Jabaquara. Tá? Isso não sai da Secretaria do Verde, isso não vai sair da Secretaria da Educação, vai sair aqui da Secretaria de Jabaquara. Para isso, os colegas eles têm que se sentir seguros com relação ao respaldo legal e técnico que a gente está dando para isso. Então, essa reunião precisa ser marcada. A despeito disso, os trabalhos estão indo à mesa, ou seja, deu uma parada esse mês, mas eles vão ser retomados. Tá? E aí, vai ser, tendo feito essa reunião, a gente tendo apresentado o plano de manejo, em o CARDES aprovando, a gente vai encaminhar esse SEI para o CARDES central. Em o CARDES aprovando, os colegas aqui da subprefeitura de Jabaquara vão ter respaldo suficiente para autorizar a remoção desses eucaliptos. Muitos eles estão sadios, né? Então a gente vai ter que remover a árvore sadia, mas é exatamente pelo risco que essas árvores representam para as crianças que estão ali no pátio. Então ela está nesse pé. Se você olhar o processo está parado no meu ponto. Tá? A Andressa transferiu para mim semana passada. Então está parado no meu ponto, foi o que eu expliquei para ela. Houve um atropelamento do processo. Ele vai ter que ficar parado aqui até a gente conseguir ter laudos, conseguir ter a reunião com os colegas e conseguir ter todo o andamento para a gente ir alimentando o processo. Então, à medida que as coisas vão andando, a gente vai alimentando esse seio. É isso que é. Então fica, desculpa, o apelo à subprefeitura para que remarque então a reunião que foi desmarcada. Mas foi nossa desmarcação, Carlos. Vamos lá. Então, a subprefeitura de Jabaquara pode ter a proatividade de reagendar essa reunião e o CAS colabora de alguma forma com físico, alguma coisa te ajuda ou não é necessário? Não. O que a gente tinha, posicionando de novo, o que a gente tinha pensado é o seguinte: existe uma única lei, não é substituir a 10.365, a 17, não sei das quantas, que vai dar respaldo legal para a gente remover esses eucaliptos. Existe uma lei que fala de espécies invasoras e inadequadas. Tá? Então, esse é o único respaldo que a gente tem para remover a árvore sadia. Tá? Porque lá não é obra, não apresenta risco iminente de queda, a não ser dos galhos. Então a gente vai ter que fazer vamos fazer uma análise de risco baseado na análise de risco da Sociedade Internacional de Arboricultura. Esses laudos vão ser juntados, tá? Com o gênero eucalipto das espécies que são para a produção de madeira, elas têm essa característica. Né? A gente busca, quando seleciona as espécies, a gente busca espécies que percam os ramos sozinhos. O problema é que quando você planta isso numa floresta, as árvores crescem desse jeito. Quando você planta isso nas ruas isoladas, as árvores crescem desse jeito. Então, cada galho que cai na floresta tem 3 centímetros, 4 centímetros. Os galhos que caem nessas árvores que estão isoladas, eles têm 20 centímetros, é quase o diâmetro de uma árvore. Né? Então, isso é uma situação completamente diferente, são árvores que são inadequadas para a arborização do plano. Então, a gente vai elaborar um laudo que vai embasar isso. A gente tem essa experiência de já ter feito isso em Cidade Ademar, que tinha uma situação muito semelhante, que tinha ali acho que Santa Terezinha, que chama, era vários eucaliptos no estacionamento que era grudado na EMEI. E esses ficavam exatamente, os ramos ficavam em cima do parquinho. Né? Então a gente conseguiu, no mesmo processo, elaborar um laudo, né, que não passou pelo CARES, mas teve um endosso do colega que estava lá em Áreas Verdes e o subprefeito aprovou a remoção. Nós conseguimos remover na época 12 eucaliptos que tinham lá. E esse tem que ser um processo, né, porque ele apresenta realmente risco de vida. Essas árvores apresentam risco de vida sempre. E é contigo que vai ser feita a reunião, Carlos? Isso. Tá. Isso. Então, Roberto, você pode propor uma nova data? Isso está acontecendo, então? Você está contemplado, Marcos? Só para concluir, alguém propõe que a gente conduza o assunto da utilização dos troncos, que a gente possa dar seguimento a esse termo de doação? Alguém se
acompanha isso, a gente pode seguir, só para que eu preciso colocar no plenário. Pode seguir. Aprovado. Então, pelo conceito de todo, aprovar. Aprovado. O termo de doação. A gente vai dar continuidade para fazer oficializar essas doações. Documento legal, o meu cor, mas tem uma questão legal da instituição deste conselho. Eu estou tentando falar isso desde o início, mas enfim, vamos colocar. Então, o documento foi submetido ao jurídico da sua prefeitura. E nesse momento, eu acho que é importante a deliberação dessa gestão. Isso me preocupa. Mas o conselho, o pleno está aqui, cara. O pleno está aqui, só não está eleito o coordenador adjunto do secretário. O Chino aprova, você quer que eu pegue com ele? Não, o Chino faz parte. Não, então. O pleno, eu estou dizendo, o pleno está aqui. Não, mas o fórum é anterior, é suficiente, na verdade, os antigos. Você tem alguma proposição? Não tem, desculpa, não tem antigo, só tem esse atual. Só quem vota é o atual. Tá, então temos que fazer isso primeiro, uma reunião, apresentar o projeto novo, tudo mais. Seria o correto. Não, mas Eu desde isso tentar explicar, mas enfim. É como o Marcos na fala dele falou, não achei que ia, mas enfim. Eu acho que não tem nada a ver, porque eu acho que o. Não acha, não. O conselho, mas É o só o que projeto está está na em lei. andamento. Mas vamos lá. A responsabilidade da aprovação é só deles. Se eles desconhecem ou não, a responsabilidade é de quem está aprovando aqui. Tá? Independente da gestão, ele vai ter que elaborar. Vamos lá, por via de regra, o documento tinha que ser lido aqui. A aprovação deste conselho que está assumindo hoje, certo? O pessoal tem que tomar conhecimento, quem está chegando, da mesma forma que é o regimento. Eu concordo. Você está atropelando uma coisa, por exemplo, você não concordou com a questão da composição do coordenador secretário. Peraí, vamos lá. Não, peraí. Eu passo do pressuposto que quem se candidatou ao CAIS tem conhecimento do que é o CAIS. Ninguém vai se candidatar por. Então, assim, eu passo do pressuposto que as pessoas que estão aqui como conselheiras, sem desprezar quem é um novo, André, tem experiência em 4, 5 conselhos, o Luiz, a Chay, o Alexandre, que estão vindo buscar esse conhecimento. Mas aí agora a gente quer aprovar um documento. A Mari explicou o projeto, ela citou a lei campo, ela citou. Não, mas é assim, Bárbara. O Ricardo ele tem razão. O abstenho. Vocês votaram no documento que vocês nem viram. É isso que o Ricardo está querendo dizer. Mas a Mari explicou, velho. Não, mas. Entendeu? Vocês votaram a aprovação do documento que vocês desconhecem. É isso que o Ricardo está dizendo. Vocês não viram o documento. Eu vou estar aqui. O documento está aqui. Foi isso. Eu estou chegando hoje, para mim, eu acho leviano da minha parte concordar ao que eu estou tomando parte nesse momento. Eu também não conheço o documento. Exato. Eu também sou membro da sua prefeitura, funcionário titular. Isso aqui é um termo de doação. Não, até pelo andar da hora eu não vou ler nada. Bom, a gente Isso Quem não aprova? Quem não aprova? Desculpa, eu estou inscrito aqui. Eu acho que é a confusão do começo da reunião. Pensando nesse contexto, eu não aprovo. É isso que o Ricardo está falando. Pensando nesse contexto, eu não Vocês aprovo. conhecem o teu documento, para analisar com o jurídico. Eu estava falando. É isso que O Marcos Ó, acho que é a confusão da reunião que começou sem ter pauta, que mudou a pauta, que de repente foi construída a pauta no meio do caminho. essa é uma reunião Tá errado. que não vamos ter pauta, Marcos. Exato, foi esse o combinado no começo, só que as coisas foram aparecendo, foi coordenando, acho que deu uma... Eu acho que então, deixa eu voltar essa questão. Eu proponho que a gente faça uma reunião que seja, extraordinária para votar os assuntos ainda que finais. seja. Porque Deixa eu concluir o que eu estou falando, Mariana. Há 15 dias atrás, 15 dias não, mas há pelo menos uma semana, o conselho foi provocado para deliberar sobre a pauta de reunião e ninguém se manifestou. Eu atualizei a pauta, eu coloquei na descrição do grupo
Ricardo, eu estava falando. Eu pedi para inserir o André no pedido dele, eu tive a resposta do próprio grupo que não inseria até a posse. Eu não poderia, eu não tive nem o acesso às informações das pessoas. Eu conheço o André, eu conheço o Gustavo, eu conheço algumas pessoas que foram elas, tenho contato da Dona Maria, só que isso seria injusto com os demais que eu não tenho contato. Eu precisava que todos estivessem aqui, que me dessem autorização, inclusive, para que eu pudesse acrescentar no grupo, me dessem as informações, porque, por exemplo, nosso meio de comunicação oficial é o e-mail. Se eu não tenho e-mail das pessoas, como eu vou me comunicar oficialmente com eles? Mário, deixa esse assunto para a próxima. Marco. Eu tenho que deixar o assunto para a próxima agora, porque faz parte do funcionamento do caso. Agora, as coisas que estão sendo colocadas. Até a Bom, eu acho que para as reuniões serem mais produtivas, cumprirem o horário, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar as falas, tem que fazer inscrição, a reunião tem que ter organização. Nesse sentido, quero propor que esse tema não seja deliberado como vinha, sempre seja debatido na próxima reunião. Paciência. Eu vou me Obrigado. ausentar do horário. Gente, boa sorte para todos. Até a próxima reunião. Tchau. Obrigada. Boa. Os assuntos da nossa reunião estão encerrados. Quem quiser levantar e se tiver à vontade, a gente vai, se possível, apresentar só muito rapidamente dois assuntos, que é a manutenção do jardim de chuva, que eu acho que é uma que a gente também precisa dar essa retorno para vocês, porque foi uma briga muito grande, e sobre uma situação que a gente passou no final de semana, que eu acho que é importante, quem quiser saber, é interessante. Não vai fazer parte da... Não faz parte da pauta, é só a divisão de uma homenagem que recebemos. É muito rápido. Então, quem quiser, se alguém quiser se levantar e deixar, fica à vontade. Bom, onde vai parar as coisas? Então, Feira da Saúde, só para contextualizar, aconteceu, foi um sucesso, está publicado no nosso Instagram, as fotinhas, todo mundo lá, depois a gente pode entrar mais nesse assunto, mas como esse assunto apareceu nas nossas reuniões, só para saber. Antes foi apresentado pelo Luciano, junto com a Associação Novos Passos. Tivemos lá o jogo da memória dos ODS e foi incrível, as pessoas participando, e é isso. Jardim de chuva, depois de muita discussão e pedidos e idas e vindas, no dia 11/5 a gente conseguiu a primeira manutenção do jardim de chuva em parceria com a Prefeitura de Jabaquara. Essa foi uma obra desenvolvida pelo CAS no ano passado, junto com a SMSUB, mas a partir do momento da conclusão ele passa a gestão da Prefeitura de Jabaquara. Isso aconteceu em setembro do ano passado e a gente conseguiu a primeira manutenção com a Prefeitura agora no começo deste mês. Então agora, a partir de agora, vai acontecer sempre nos segundos sábados, né, do mês, não é isso? Que está mais ou menos programado. E essa foi a primeira, tivemos uma equipe de 5 pessoas, não é isso? E registrado também no nosso Instagram, quem quiser ver. O Jardim de Chuvas ele fica na rua das Bruxanas, com a volta de Jatobás. A gente praticamente teve manutenção das grelhas e a limpeza e tudo mais com a equipe. Na mesma semana, a equipe de áreas verdes esteve lá e fez rodou algumas coisas, até um pouquinho mais que deveria, mas nada aqui. Depois a gente conversa sobre isso, mas a parte de jardinagem estava bem ok, né? Só a questão de lixo que acontece muito, que desce muito do metrô. Aqui a gente vê diversidade do local, né? O jardim tem se mostrado autossuficiente e nós temos o índice biológico tá incrível. Lá em cima, né? Cheio de minhoca, cheio de insetos, tudo. O bioindicador. O bioindicador tá uma beleza. Inclusive tem um convite para a IMF aqui próximo, né, Marcos, para visitar, para as crianças irem lá. A gente está tentando fazer uma ponte agora para educação ambiental. Essa é uma área mais complicada, posso assim dizer, do Jardim de Chuva, que ela sofre interferência, muita contribuição de
os vizinhos, Gustavo, os cachorros, nossos vizinhos, todo mundo aí, eu e Marlene, na conclusão. Esses cachorros andam dentro do jardim, viu? Eu sei. Só para entregar. Eles Já peguei eles. Eles podem entrar. Podem? Sim, eles têm uma importância nessa história. Esse é o seu Dudu. Esse aí canta tudo e a gente leva. Seu Dudu tem sido o maior parceiro. Ensinou ele? O seu Dudu é vigia, né? Ele isso aqui é capim, é mato, isso aqui é seu. E só para concluir, no domingo agora, nós fomos surpreendidos no meio da semana passada com um convite como chama, Fórum da Agenda 2030, que é composto da Vila Mariana, que é composto pelo Movimento ODS São Paulo e pela CAS Vila Mariana, né, e a Horta da Saúde, que faz parte do CAS Vila Mariana. Nós fomos homenageados como cidadãos pela implementação de ações, né, voltadas para o meio ambiente. E os contemplados foram Luciano, Marlene e eu, representando empresa, Jabaquara, nenhuma subprefeitura tinha esse número de pessoas, né, além deles mesmo, né, da Mariana e os seus conhecidos. E vou mostrar só um videozinho que eu baixei lá do CADES. A gente põe aqui, acho que o som só musiquinha. Então aí o vídeo da ação foi na Horta da Saúde. Então primeiro teve um mutirão, todo mundo participando, ajudando, colaborando com a Horta. Quem não conhece, por favor, acho que no último domingo de todos os meses eles fazem manutenção, eles sempre publicam a agenda deles. A Horta foi renomeada no passado para Horta Sérgio Chigueta, em homenagem ao Sérgio que faleceu, e era o fundador da Horta. E aí as pessoas sendo contempladas, projetos incríveis, Marinha, linda, sendo contemplada, Luciana, é um prêmio simbólico, Amapá, né, com as inscrições. Eles gravaram esse nome aqui, uma graça. Maravilhosa. Esse cara tem um projeto muito incrível de segurança alimentar. Eu não lembro o nome dele, Edgar. Não lembro. Muita gente. Acho que é Washington. Prato verde sustentável. Ele distribui 10 mil, né, marmitas de refeições. Não lembro se era o dia, qual era o volume, mas era um projeto incrível, assim, lindo. Daí aqui, nossas casinhas, né, eu, Marlene e Luciano, só para mostrar. Então, nossas ações estão sendo vistas pelos outros, e aqui a sociedade civil premiando e honrando a atividade da sociedade civil. Então, até falei, esse prêmio foi muito simbólico, mas ele tem grande importância. E aqui mais fotinhos, nós, a Nina, para quem conhece, a Horta, a gente conversando, todo mundo junto. Ai, aqui está tudo repetido, não? Então é isso mesmo. Só para vocês saberem o que aconteceu. Muito legal. Né? Acho que é legal. Merecido.